Fala, meu povo, olha eu aqui fazendo as coisas do ordinário, da vida, do dia a dia. E aí eu queria compartilhar com vocês umas coisas sobre emoções. Vocês sabem que aqui nesse Instagram eu falo muito sobre isso, sobre emoções, sobre questão da sexualidade, da imoralidade sexual. E eu queria compartilhar uma coisa que eu tenho meditado, tenho lido no livro, estudado, né, sobre as emoções. E uma coisa que eu acredito que acontece com muitas de nós, mulheres, e é importante a gente falar sobre isso, né? As nossas emoções, elas comunicam valor. O que isso quer dizer? Quando eu sinto algo, significa que eu estou comunicando, através das minhas emoções, que aquele algo que eu senti raiva, ou medo, ou angústia, ou felicidade, tem algum tipo de valor para mim. Então, ou seja, se eu sinto algo, essa emoção é só um resultado de algo que eu gosto ou que eu não gosto. E pensando nisso, quando a gente vai pensar em pecado, em pecar nas emoções, a gente pode pensar o seguinte, que o problema não é sentir a emoção, né? Até porque as emoções foi algo que Deus criou em nós, né? Para nos comunicarmos, são um pouco dos atributos comunicáveis de Deus, né? O amor, a ira, a alegria, tudo isso são atributos de Deus comunicáveis ao ser humano. Então, ou seja, em si as emoções não são ruins, não é pecado. O problema é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Esse é o problema. A ira, ela não é um pecado a partir do momento que eu peco na ira, que eu extravaso a ira. A mesma coisa com o sofrimento. O sofrimento em si não é errado, não é pecado. Mas quando eu permito que o sofrimento me leve a pecar, é o problema. E aí, pensando nisso, dá pra gente analisar o coração, né? Porque sem analisar o coração, as motivações e as intenções, a gente não consegue avançar na santificação, né? Porque a gente vai sempre ficar estagnado tentando tratar comportamento, tentando tratar hábito, mas a gente não vai tratar a verdade que está no coração, que precisa ser tratado, né? Porque o evangelho vem para isso, vem para trazer uma renovação da mente, tratar o coração, os fundamentos, a cosmovisão, baseado na cosmovisão bíblica, naquilo que Deus pensa, naquilo que Deus diz em sua palavra. Então, a gente pode pegar esse gancho para aprender uma coisa hoje. As minhas emoções comunicam valor, o que eu realmente importo, aquilo que realmente me importa. Então, por exemplo, se eu tenho pecado na ira, significa que quando eu me iro, o objeto que gerou a ira ou a situação que gerou a ira possivelmente pode ser um ídolo no meu coração. Então, assim, esse bate-papo aqui no Store vem para te ajudar a identificar ídolos, a identificar onde você está pecando nas motivações que geram emoções que te geram pecados. Então, analisa a situação ou o objeto que te gerou tristeza, frustração, ira e observa se aquilo não é um ídolo no teu coração. E por isso que uma emoção que você transparece revela um valor diante daquele ídolo, diante daquela situação, daquela pessoa, daquele objeto, enfim. E com isso você vai ter aí um começo de caminho andado para tratar o coração, para mudar a mente, para poder trilhar a liberdade em áreas que talvez você já até cansou de lutar, tipo pornografia, a ira, compulsão alimentar, sabe? Frustração, carência. Então, assim, o aconselhamento bíblico, ele vai trazer esse tipo de ferramenta, esse tipo de análise do coração.